Eu amo esse filme, amo de paixão. E eu vou dar alguns spoilers aqui, mas é um spoiler suficiente para passar a mensagem, mas não o suficiente para tirar sua experiência. Quem não assistiu, assista, tá? Fica a dica. O filme, ele começa em preto e branco. E ele fala sobre uma sociedade muito, mas muito organizada. Tudo foi pensado, porque eles já viveram no caos. Então, para que eles pudessem sobreviver, eles falaram, ó, vamos organizar tudo. Só que eles ultrapassaram a barreira da organização, a ponto de selecionar crianças a pais designados conforme algumas características positivas. Ou seja, existiam as mulheres que tinham os filhos, mas os filhos não, elas eram simplesmente gestoras, ge- gestadoras. Nem sei se existe essa palavra. Gestantes, as gestantes. E aí eram selecionadas as crianças para irem para os pais designados, tudo muito controlado. Então existia uma sistemática. E aí, conforme a criança ia crescendo, ela ia passando de fases, e essas fases ela ia ganhando eh, desafios, atividades. Então, existia a fase da bicicleta, existia a fase de profissões, e quando a criança passava para a fase da pré-adolescência ali, adolescência já quase na fase adulta, ele tinha uma profissão designada. E aí tinha toda uma cerimônia para falar: olha, você vai ser aviador, olha, você vai ser jardineiro, olha, você vai ser uma mãe, né? Então até as mães tinham. Só que enquanto eles não chegavam nessa fase, a infância, ela ainda era, ela era como qualquer outra, né? A alegria e tal, porque ela era conduzida por uma família, sempre tinha muita saúde. Então eles não tinham essa noção de que tudo isso era muito controlado. Na verdade, ninguém mais tinha, exceto os anciões. E existia um lugar chamado Alhures. Na verdade, eles falavam Alhures. Alhures é um outro lugar que à frente daquele lugar era um lugar sombrio, ninguém passava por lá. Então, eles tinham um limite territorial para que eles pudessem é, viver. E isso se tornava, sabe, aqueles mistérios, né, da vida e tal. Então, todo mundo seguia o que? A sua rotina padrão. Tudo muito organizado, tudo muito estruturado, tudo muito preto no branco. Tudo muito preto no branco. Só que existia o personagem central, que é o Jonas, que de alguma forma ele via naquele mundo padrão alguma coisa diferente. Ele só não sabia o que era. E isso fez com que a personalidade dele fosse um pouco mais o quê? Curiosa. E quando teve a cerimônia de profissões, ele foi o designado como recebedor de memórias. Então, quando todo mundo vê as coisas em preto e branco, ele chegou a ver cores em algum momento da vida dele. Só que ele retraía. Por quê? Tanto que no começo do filme tem uma fala dele que eu amo. Ele falou assim, ó, eu via coisas diferentes, mas quem quer ser diferente no meio de todo mundo? Então, quando você é a única pessoa que está vendo coisas diferentes, quem é você? A que sucumbe ao todo ou a que, olha, eu estou vendo cores, eu estou vendo algo? De qualquer maneira, isso foi suficiente para que ele fosse o recebedor. Então, a gente vai para uma próxima fase. Estou dando spoiler, sim, porque o filme está aí há mais de não sei, de uma década. Mas isso não vai tirar sua experiência, garanto. E aí ele é designado a um professor, né? Onde ele, o doador, e aí ele começa a receber memórias. E o doador, ele tinha um plano. Ele queria que ele recebesse memória suficiente, como se fosse assim, ó, eu vou te dar uma carga de informação o suficiente para você lidar com essa carga. Então ele começou, já que tudo era preto e branco, ele começou a dar pôr do sol, ele começou a dar um jardim para ele, eram memórias de algo do passado. E aí ele começou o quê? A enxergar isso no mundo. Tanto que as primeiras cores que ele começou a enxergar foi o vermelho, porque ele viu um pôr do sol. E aí ele começou a ver padrões de vermelho em maçã, em telefone, e a mente dele começou a enxergar várias coisas. Aí o doador começou a dar música, ele começava a dançar. Então, conforme ele ia recebendo uma carga de novas de informação, ele ia alterando o meio. Só que ele foi percebendo que como ele pode alterar o meio se todo mundo enxerga cinza? Ele era o único que enxergava diferente.
E aí os pais, certamente que vieram daquele padrão, começaram a ser o quê? Os limitadores daquele comportamento. Ó, tem alguma coisa errada. E aí ele começou a orquestrar, porque ele queria mais daquilo, mas tinha essas limitações. Em dado momento, como todo jovem, né? E como toda pessoa que está envolvida com o novo, ele queria começar a transbordar, porque ele estava vendo tantas coisas maravilhosas que os amigos dele nem imaginavam. Os amigos de infância. Então, naturalmente, ele queria o quê? Passar aquilo para a pessoa. E aí ele começou a passar algumas memórias, e isso era proibido dentro do contexto. Só que ele queria o quê? Despertar o outro. Ele queria poder despertar aquilo que ele estava recebendo. Porque é natural que a gente queira despertar o outro quando a gente está feliz com todo aquele mundo. Só que a jornada do herói. Nem só de pôr do sol vive o mundo. E aí o doador de memórias veio e falou: Olha, eu não posso te preparar para isso, mas eu vou ter que antecipar o seu aprendizado. Perceba o que eu estou dizendo. Ele tinha um programa a ser cumprido. Só que em algum momento ele teve que antecipar, porque, querendo ou não, o tempo vai passando. E aí ele trouxe para ele o quê? Memórias de guerra, memórias de morte, memórias do caos. Então ele teve o positivo, o negativo, mas ele não tinha mentalidade para suportar aquela carga. Então, naturalmente, o que ele quis? Se afastar daquilo. Ele sentiu medo, ele ficou revoltado, ele ficou revoltado com a vida. Então, todas aquelas memórias positivas se tornaram negativas porque doeu, doeu ver a morte de uma outra pessoa. E ele não estava preparado para isso. Só que foi amenizando, o mestre ali foi organizando, né, explicando para ele. E ele com aquela revolta, né, porque era um sentimento negativo. Ou você sucumbe ou você avança. E aí ele mostra um plano para libertar aquelas pessoas daquele padrão. E ele motivado, ele falou: Eu quero, porque se você tem a energia e a garra para isso, você vai fazer o que tem que ser feito. Só que tinha, até para isso tinha um plano. Achei maravilhoso. Até ao plano, de novo. PDCA. Então, munido com aquela energia, perante todos os desafios que ele teve, tudo que ele identificou, ele vai em busca dessa libertação. E antes dele ir, que eu acho para mim uma das cenas mais lindas, e aí, lógico, fica a critério de vocês assistirem, que são as memórias de inspiração que o doador traz para ele antes dele ir. Porque ele falou assim: Olha, você já tem a coragem, agora eu preciso te dar a força. E essa força, ela precisa vir dessa, desse testemunho da vida. Então, ele traz memórias de testemunhos. E é onde ele fica, meu, só sai, só me fala para onde eu tenho que eu vou, independente das consequências. E assim é esse filme que eu amo de paixão. Alguém aqui já assistiu? Deixa eu só interromper aqui. Mas assiste de novo com esse olhar, porque é um, olha com o olhar da jornada do empreendedorismo, para que vocês vejam que tipo, tá todo mundo seguindo meio que um roteiro, é a jornada do herói, né? É a jornada do herói. Com altos e baixos, tal, mas tá indo para algum lugar. Tem que ir para algum lugar. A gente não tá fazendo o que nós estamos fazendo aqui só porque a gente quer. Não. 7 anos, por exemplo, não dá para eu simplesmente, vou parar porque doeu. Meu filho, são 20 anos aí. Eu comecei, eu continuo, com dor, sem dor, altos e baixos, são etapas do projeto. Então, assistam esse filme para resgatar essa jornada que é a sua jornada. Mas olha para o filme com esse olhar, a jornada do herói.
ver a sutileza, sabe? Às vezes você tá no começo do filme, vendo tudo colorido, porque você tá num momento de inspiração. É no começo, começo das coisas é tudo. Só que o desenrolar das coisas é desafiante.